Quais os fatores mais importantes para escolher bem um fundo imobiliário, hein? Eu vou comentar um pouco sobre isso hoje e eu gostaria que você ficasse comigo até o final. Faça sua inscrição aqui no nosso canal, deixe seu like, faça seu comentário. Mas antes de mais nada, entenda o porquê é importante você analisar essas coisas. Primeiro, entenda o que é investir num fundo imobiliário. Você sabe o que é investir num fundo imobiliário? Um fundo imobiliário, ele tem um patrimônio. Quando você compra uma cota, você está comprando uma porção ideal desse patrimônio. Então é um valor em dinheiro que você está comprando um pedacinho, certo? Então o que você tem que avaliar então? Em primeiro lugar, o patrimônio do fundo. Você está comprando o patrimônio do fundo. Então, em primeiro lugar, o que você tem que entender, como você tem que avaliar, você tem que entender o que você está comprando. Você está comprando um patrimônio que vai investir em imóveis, certo? E qual é o patrimônio? É o primeiro item a ser analisado. Então, o que você vai avaliar? Bom, o valor é bom? Quanto patrimônio você tem? Então, são boas negociações que vão ser executadas a partir de bons valores. Então, para você comprar, é diferente, por exemplo, você comprar um imóvel, um apartamento ou uma sala comercial, você chegar para negociar o prédio todo. É diferente. Então, quando você tem um bom patrimônio, você tem uma boa negociação. Então, um bom gestor do fundo é uma pessoa que administra esse bom patrimônio. Então, você tem que avaliar não só o patrimônio, mas quem gerencia esse fundo. O cara é tecnicamente habilitado, ele é um bom especialista a respeito. Então, além do patrimônio do fundo, o gestor do fundo e a rentabilidade desse fundo. Então, eu posso ter um bom fundo, com um bom valor, mas eu tenho um mau momento. Por exemplo, você comprar um fundo imobiliário muito caro. Então, lembra da questão do preço sobre o valor patrimonial? É o chamado P sobre VP. É o valor que está sendo negociado da cota mínima desse fundo no mercado de capitais ou na bolsa de valores sobre o valor patrimonial. Então você tem lá o valor patrimonial dividido pelo número de cotas existentes no mercado é R$130, ele está sendo negociado a 150. Então você tem que dividir os 130, que é o 150 dividido por 130, que é o valor patrimonial. Então você vai ter uma relação P sobre VP, o preço sobre o valor patrimonial, que aí você não pode deixar variar mais do que 1,10, 1,20, de 0,9 até 1,10, 1,20, certo? Então, a rentabilidade do fundo está diretamente ligada a isso. Então, se ele é um fundo que está muito caro, ele não é interessante, né? Então, você tem que avaliar aí na hora de investir num fundo imobiliário o preço e o patrimônio desse fundo, certo? O patrimônio líquido, ele é o fator mais importante, talvez, da análise de um fundo imobiliário. O patrimônio líquido permite ao gestor negociar grandes construções, grandes prédios inteiros. Isso é fundamental, isso vai resultar em melhores ativos. Então você vai gastar pouco para ter uma alta rentabilidade, entende? Então é diferente você negociar um imóvel só ou um conjunto inteiro de imóveis. Então o valor patrimonial da cota, que é o preço sobre o valor patrimonial que eu estava comentando, P sobre VP, são as variações aceitáveis entre 1,10 e 1,30 até o mínimo de 0,9, 0,8, certo? Então 10% de desconto e 10% de ágio é o ideal. Tá? Nada muito acima disso, muito para cima de 10% ou muito abaixo de 10%. Para cima de 10% a cota é muito cara, para baixo de 10% eu diria que existe algum problema que você ainda não identificou. Coisa boa custa caro, certo? Então o barato às vezes sai caro, então cuidado quando você for avaliar o preço de uma cota de fundo imobiliário para você não comprar gato por lebre, né? Comprar um bom fundo por um bom preço, um preço justo, às vezes vale mais a pena do que comprar um fundo por preço muito descontado.
tá? E, além desse valor patrimonial, além do que você entender, como você entende o fundo imobiliário, é interessante você perceber qual é a vacância. A vacância, o que é vacância? Vacância é quanto vago está o imóvel, né? E essa vacância ela pode ser financeira ou física. Então a vacância física é que os imóveis estão vagos, literalmente estão vagos, não tem ninguém ocupando os imóveis, você vai ter uma geração de despesa. Tá? E a financeira, quando essa vacância representa em dinheiro, então você pode ter, por exemplo, a solução que o gestor deu de alugar esse imóvel de graça, para que ele não tenha despesas de condomínio e tal, PTU. Então ele faz uma cessão, um contrato de 4 anos, por exemplo, por 1 ano a pessoa não paga nada, então ele só vai pagar as despesas que ele tem com o imóvel, e a partir do segundo ano ele passa a pagar um valor X. Então quando essa vacância acontece acima de 10%, então eu diria que há um problema aí. Tá? Então, a vacância, valor patrimonial da cota, rentabilidade da cota, o que é investir em um imóvel, e aí eu diria que agora a próxima coisa, o próximo item a ser analisado é a rentabilidade da cota. Né? Isso todo mundo sabe, a gente não precisa falar quanto é que rende uma cota de fundo imobiliário, quanto é que você está ganhando. Isso aí eu não preciso entrar em detalhes, você tem que saber quanto que você ganha, quanto que você investe para quanto que você ganha. Isso é fácil de calcular, todo mundo sabe calcular o lucro de um investimento. Certo? Não vamos perder muito tempo com isso, vamos para o quinto ponto, que é o portfólio, ou seja, a diversificação da cota, a qualidade dos ativos, a região em que eles estão instalados, se eles são logísticos, se eles são CRIs, shoppings, lajes corporativas. Diversificação funciona. Gente, a diversificação ela é fundamental. A diversificação ela é fundamental e de extrema importância na hora de você escolher um fundo imobiliário. E os bons gestores. Quando você tem bom gestor, você tem tudo isso aí aumenta. Tudo melhora, o fundo imobiliário ele se comporta de um jeito mais positivo. Então ele se comporta, e aí eu diria que você tem que avaliar como ele se comportou nas crises. Olha para o passado, vê as crises financeiras que nós enfrentamos e vê como é que o fundo se comportou nesse período. Então, para a gente resumir hoje, não esqueça, deixa não só a sua inscrição, como o seu like no vídeo, tá? Se você está aqui até agora, relaciona aí, ó. O que avaliar antes de investir num fundo imobiliário? Primeiro, patrimônio líquido. Entenda o que é um fundo imobiliário. Patrimônio líquido. Quanto é de dinheiro que o gestor vai ter para administrar? Qual é o patrimônio do fundo ou qual é o valor patrimonial dele? Então é o P sobre VP. Você tem que saber o preço que está sendo comerciado sobre o valor patrimonial para saber se esse vale a pena. Né? Em terceiro lugar, vacância dos ativos. Quanto é desses ativos que está vago ou não? Qual a rentabilidade? Quanto é que ele rende por mês? Então, qual é o histórico de rentabilidade desse fundo? E em quinto lugar, o portfólio diversificado. Existe um portfólio diversificado de regiões? Em que regiões estão os ativos? Estão em grandes capitais? Os galpões logísticos estão em regiões estratégicas. Os shopping centers são grandes shoppings de grandes centros. São lajes corporativas. Quantas dessas lajes corporativas estão realmente ocupadas? Os CRIs, eles valem a pena? Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de saber dos bons gestores. Como é o comportamento deles? São bons gestores? Certo? Então, antes de a gente encerrar, eu gostaria de te agradecer de estar aqui até esse momento comigo no vídeo, que é importante que você ouça todo o vídeo, tá? Deixa o seu like, faça seu comentário, sua sugestão de vídeo, o que você gostaria que eu falasse, sobre o que você gostaria que eu falasse, para a gente poder acrescentar um pouco mais ao nosso canal, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau!